Então, pessoal, então a cavidade da boca, tá? É o espaço, né, entre o arco dental superior e o inferior, tá? E o vestíbulo é espaço semelhante a uma fenda, tá? Entre os dentes e a gengiva e os lábios e as bochechas. Aqui, pessoal, é o nosso trato nasofaríngeo. Uma curiosidade bem interessante, né? Que é quando a gente vai fazer o teste do COVID, o que a gente coloca no nariz, né? Ele chega até aqui no final, tá? Do nariz. Então, ele pega toda essa parte, tá? E chega até aqui no final do sistema, tá? Do nariz. Então, é bem interessante, né? Que às vezes as pessoas falam, ai, que dói. Enfim, né? Não é que dói, na verdade ele arde, né? Que o nariz, ele é algo muito delicado, é uma mucosa muito delicada. E ele acaba ardendo. Eu, infelizmente, não encontrei ninguém ainda que deixe eu gravar fazendo o teste do cotonete, né? Eu queria muito gravar aí o teste do cotonete, mas ainda não encontrei ninguém que deixa gravar, né, para estar fazendo, para estar gravando, para estar mandando aqui para vocês. Mas eu ainda vou mandar, ainda vou gravar e vou mandar para vocês, certo? Mas não dói, ele arde, ele incomoda, tá? Ainda mais nesse tempo seco, que a gente tá com a mucosa muito seca. Então a gente sempre pede, né, para tá passando soro fisiológico, solução fisiológica no nariz, né, para tá lubrificando toda essa narina aí e evitando problemas respiratórios, espirros, enfim, né? Outras situações. Então a boca ela é formada por um palato duro, um palato mole, a úvula, tá? As tonsilas palatinas. Pessoal, as tonsilas palatinas é a famosa garganta, tá? E as fauces, tá? Aqui, ó, essas são as tonsilas palatinas, né? E as conhecida também como amidalite, né? E elas que se infeccionam quando nós temos um processo infeccioso aí, é onde cria o exudato, né? Onde nós temos aí a criação do exudato de bactéria. Esses são nossos dentes, né? Então, nós temos aí 8 incisivos, 4 caninos, 8 premolares e 12 molares, tá? O dente ele é formado por um alvéolo dental, raiz do dente, que é essa partezinha que fica dentro da gengiva, a coroa, que é essa parte de cima, e a membrana periodental, que é na gengiva, que segura a parte dentária, que é lembrando que o dente ele não é um órgão, ele é um acessório do nosso sistema digestivo. A língua, né? A língua, ela é a principal órgão do sentido, né? De gosto e super importante para a fala. E além que ela auxilia na mastigação e na deglutição do alimento, porque ela tem dentro dela enzimas, né? E essas enzimas começam ali a deglutição do alimento ainda na boca, né? Então, essas enzimas começam ali quando o alimento é quebrado pelo dente. Então, já começa uma situação aí de deglutição na nossa língua. Lembrando que a gente falou do dente, algo bem interessante da gente falar também é sobre, pessoal, a questão da mastigação, né? Um paciente que ele não tem a mastigação, por exemplo, né? Ou seja, que não tem dentes, ele pode sim desenvolver aí um processo de úlcera, de gastrite, porque o alimento, ele tem que passar por esse primeiro processo, que é a mastigação, para depois descer pelo esôfago para chegar no estômago. O que acontece é que o paciente que não tem dentes, né? Ele não tem esse primeiro processo. Então, ele praticamente engole ali o alimento, né? Inteiro, só cortado mesmo com a força da mandíbula, né? E aí ele desce de forma inteira para o nosso estômago, podendo causar, sim, algum prejuízo ao estômago, né? Porque ele não passou por esse primeiro processo aí de deglutição, que é esse processo de mastigação. Porque na hora da mastigação que é ativada essas enzimas da língua. Então, quando no caso nós não temos mastigação, essas enzimas não é ativada. Lembra que eu falei lá no início que essa mastigação faz com que o nosso suco gástrico aumente, né? E aí esse suco gástrico aumentando, que aí faz a digestão. Então, o estômago ele não sabe que ele vai receber um alimento, porque não houve mastigação.
Então, tá vendo? Vários processos aí, né, que iriam acontecer de forma correta, não acontecem porque não aconteceu mastigação. Até quando nós começamos a introduzir alimento, né, em crianças, por isso que a gente fala que é uma quantidade pequena, né, e a gente já fala introdução alimentar, né, não é para já ir tacando ali no bebê, né, carne sem cortar, já ir colocando ali para a criança coisas grandes, né? Porque ela tem a mastigação, ela tem que sentir vários sabores, porém é importante também que ela mastigue com a mandíbula ali para estar iniciando esse processo de deglutição, né? Sempre em pequenas porções, sempre bem cortadinho, né? Se for no método BLW, que é o método que dá o alimento para a criança colocar na boca, né? Como frutas, para a criança aprender a pegar o alimento, bem legal também esse método. Pode dar para a criança pegar, né? Para a criança mesmo tirar a quantidade certa. Então, eu gosto muito de variar, tá? O método BLW com frutas, né? E a alimentação mesmo, a parte de almoço, janta, a parte ali da comida cortadinha e tudo mais para facilitar também ali para a digestão, tá? Eu vejo pessoas introduzindo miojo, macarrão, né? Macarrão com todos os temperos possíveis e impossíveis em bebês, né? Sendo que não é indicado. Sempre sem sal a alimentação do bebê, sem açúcar, para evitar, a gente fala, né, problemas futuros. Então, a língua é onde a gente sente os nossos gostos, né? Então, qual é a função? É a deglutição, gustação e a fala. A raiz é a parte posterior, pois é onde se liga o osso hioide e a epiglote ao palato mole e a faringe. O ápice da língua é a extremidade anterior, um tanto arredondada que se apoia contra a face lingual dos dentes incisivos inferiores. Então, essa é a raiz da língua, que é a parte de trás, né? Vamos dizer assim, que fica ali perto das amígdalas. E o ápice da língua, né? Que é essa partezinha aqui da frente. Vou deixar um tempinho para vocês copiarem aqui a função da língua. Aí na língua nós temos as tonsilas, né, que são esses furinhos, né, tipo que nós temos na língua para sentir os gostos, e as papilas gustatórias, né? O frênulo é essa parte embaixo aqui da língua, tá vendo? Isso é o frênulo da língua. A glândula salivares, ela fica nessa parte de trás da língua, tá? Chamada parótida, tá? Nós temos também uma sublingual. A glândula salivar é ele que vamos colocar assim, né, que faz a forma da saliva. E a saliva, pessoal, ela ajuda a empurrar o alimento. Ou seja, esse líquido aí da saliva ajuda a estar empurrando o alimento, tá? Então, aqui é onde ela fica, as glândulas salivárias, né, atrás, embaixo da língua.
E aqui é importante a gente falar que embaixo da nossa língua nós temos muito ali, muito sistema, muito circulatório, né? Então, quando nós falamos aí de pacientes que colocam medicamentos embaixo da língua, né, para ter uma ação mais rápida, é porque embaixo da nossa língua nós temos muito vasos sanguíneos, né? Uma circulação muito boa embaixo das nossas línguas. Então, é por isso que o medicamento ele é colocado logo embaixo da nossa língua, porque tem uma alta vascularização. Então, aqui está a função da saliva: umedecer o alimento, limpar a cavidade bucal e os dentes, ajuda na percepção do sabor dos alimentos, possui amilase salivar, que dá início ao processo de digestão, e carboidratos. Certo? Então, deixar um tempinho para vocês copiarem as funções da saliva. Certo, pessoal? Continuando. Então, a parotite, né, chamada de cachumba. O que é a cachumba, né? A parotite infecciosa é uma enfermidade contagiosa aguda, caracterizada, né, por um aumento não supurativo de uma ampla glândula salivar chamada parótida e também outras glândulas salivares, sendo outros órgãos também acometidos. Então, a famosa cachumba, né, ela dá na glândula parótida, tá? Então, é a glândula parótida que se infecciona com um vírus aí chamado Paraminchofirus, tá? Então, esse vírus, né, ele que vamos dizer assim, que infecciona, e aí a gente fala sobre a cachumba. E aí, pessoal, a cachumba desce ou não, né? Eis a questão. Gente, o que pode acontecer é um sistema inflamatório. A cachumba ela não desce para o saco escrotal, tá? Porque ela acontece na glândula parótida. E no saco escrotal nós não temos a glândula parótida. O que pode acontecer é que a cachumba ganha corrente sanguínea e aí ela vai para os nossos linfonodos. E um dos linfonodos que pode também infeccionar é o saco, tá? Escrotal, ali onde tem a produção de espermatozoide, né? E deixar o homem infértil, tá? Por causa da febre alta. Então, ela pode descer dessa forma, ganhando a corrente sanguínea. Não que se a pessoa pular, dançar, correr, enfim, todas essas coisas. O que a gente tem que evitar mesmo é a questão da febre, tomar cuidado com a febre, né? Para não aumentar a quantidade de vírus, a cepa viral, e ela ir para uma corrente sanguínea e descer ali para o saco escrotal do homem. Nossa faringe, né? Quantas pessoas aí já tiveram patologia de faringite, né? Onde fica a nossa faringe? Então, nós temos a laringe e a faringe, né? A faringe é em cima da laringe. Então, aqui, ó. Aqui é onde chega, tá? O cotonete do Covid-19 para fazer o teste. Então, a faringe ela é situada posterior à cavidade nasal e acima do palato mole, e se diferencia de outras duas partes com uma cavidade a permanecer sempre aberta. Comunica-se anteriormente, né, com a cavidade nasal através das coanas, na parede posterior. Tem a parte oral, que estende-se do palato mole até o ocioide. Em sua parede lateral encontram-se as tonsilas palatinas. E a parte da laringe, né, que é do ocioide à cartilagem cricoide. Certo? Deixar um tempinho aqui para vocês copiarem sobre a faringe, principalmente dessa parte nasal, que é importantíssimo.
Então, aqui nós temos a parede do sistema digestório, né? Então, ela possui o mesmo arranjo, né? Desde o esôfago até o ânus, né? Ela é revestida por uma túnica aí, né? Que reveste todo o sistema digestório e é dividida em 3 camadas. A camada epitelial, uma lâmina própria, tecido conjuntivo frouxo, vasos sanguíneos e glândulas, e uma musculatura da mucosa, tá? Delgada, camada de célula muscular por fora e lâmina própria. Lembrando, pessoal, que o tecido, tá? A musculatura que reveste todo o sistema digestório é uma musculatura lisa, né? Que reveste aí a parte interna dos órgãos. Então, ó, a túnica submucosa, camada espessa, né, de tecido conjuntivo frouxo, localizado mais exteriormente que a túnica mucosa. É onde a gente contém os vasos sanguíneos e os linfáticos. A túnica muscular, que é a camada dupla de tecido muscular. E a túnica serosa, né, formada por tecido conjuntivo, não presente no esôfago e forma o peritônio visceral. Deixar aqui para vocês copiarem. Não esqueça que a musculatura, se eu perguntar, é a musculatura lisa. Aqui, né, para a gente visualizar. Então, ó, a gente tem a túnica muscular, a submucosa, tá? E a túnica serosa. E esse aqui, pessoal, é o nosso esôfago, né? O esôfago ele é importantíssimo. Por quê? Ele garante, por exemplo, que o medicamento não vai voltar. Então, mesmo que a gente vire de ponta cabeça, vamos se dizer assim, né? E a gente se alimente, o alimento não vai voltar, tá? Claro, desde que não for um vômito, tá? Mas se a gente se alimentar de cabeça para baixo, não tem problema, porque ele vai ter o peristaltismo aí do esôfago para estar fazendo o efeito, tá? Então, o esôfago, ele é um tubo fibro, músculo mucoso que se estende entre a nossa boca, a faringe e o estômago. Se localiza posteriormente à traqueia, começando na altura da 7ª vértebra cervical. Perfura o diafragma pela abertura chamada hiato esofágico e termina na parte superior do estômago. Mede cerca de 25 centímetros. Então, ele tem 25 centímetros. Então, ele vem da boca até o estômago. Esse é o nosso esôfago, tá? Aqui, ó, ele passando, tá? E aqui o alimento passando, tá vendo? Que o peristaltismo que eu falei pra vocês. Então, aperta aqui, ele desce. Aí, aperta de novo, ele desce. Vai apertando até chegar no estômago. E uma curiosidade é que o alimento sólido, vamos dizer assim, ele demora de 6 a 8 segundos para chegar no nosso estômago. Já o alimento líquido, pessoal, é 1 segundo. É muito rápido, tá? Para o alimento chegar até o estômago. Então, o alimento sólido, de 6 a 8 segundos. E o alimento líquido aí, 1 segundo, certo? Deixar para vocês copiarem, que isso é importantíssimo e vai cair nas perguntinhas no final da aula.
Então, continuando. Então, aí, ó, o esôfago, ele tem uma porção cervical, que é a porção que está no contato íntimo com a traqueia, a parte superior, né? Uma porção torácica, que passa aí pela parte da frente, tá? Que é a porção mais importante, passa por trás do brônquio esquerdo. E uma porção abdominal, que repousa sobre o diafragma e pressiona o fígado, formando nele a impressão esofágica. E o famoso estômago, né? Então, o estômago ele está situado no abdômen, logo abaixo do diafragma, anteriormente ao pâncreas, né? E superior ao duodeno. E à esquerda do nosso fígado. Localiza-se no quadrante abdominal superior esquerdo. Então, esse é o nosso estômago. Olha que lindo que ele é aqui, ó. Tá? Deixar um tempinho para você estar copiando aí. E quais são as funções, né, do nosso estômago? O estômago, ele tem função, né, de digestão do alimento, secreção do suco gástrico, que inclui as enzimas que a gente estava falando, né? O ácido clorídrico como uma substância mais importante, secreção de hormônio gástrico, tá? Que estimula a produção de suco gástrico, regulação do padrão no qual o alimento é parcialmente ingerido, absorção de pequena quantidade de água, né? Mas a principal função do estômago é a digestão do alimento.
Não esqueça, qual a principal função do estômago? Digestão do alimento. Podem copiar. Deixar aqui. Perdão, pessoal, que eu fui fechar aqui o WhatsApp e aí saiu da tela, porque eu não gosto que fique esse barulho do WhatsApp. Perdão. Então, aqui é o nosso estômago, né? Que ele tem divisões aí dele, né? Então, a gente tem o fundo do estômago, o corpo, o piloro, né? A cárdia, o esfíncter, que é o que controla a entrada e saída, tá? Do estômago, a curvatura maior e a curvatura menor, tá? Então, o esfíncter pilórico, e a gente tem dois esfíncter, tá? Um na entrada do estômago, tá? E outro na saída que sai aqui pro duodeno, tá? Lembrando que o fundo do estômago fica muito próximo ali do esôfago, tá? Tá vendo? Ó, aqui o esôfago entra e aqui fica o fundo, né? Essa parte aqui que já vai pro duodeno já é a parte que vai pro intestino, tá? Então, essa parte aqui tem o duodeno, tá? A parte pilórica, o esfíncter, que a gente fala, que é o esfíncter pilórico, que fica aqui nesse pilórico, que é o que libera toda a parte para o intestino, tá bom? Então, o fundo fica muito perto aqui do esôfago, que desce aqui nessa parte. E essa parte aqui é a parte que vai pro intestino. E aí, aqui nós temos as pregas gástricas, né? Essas são todas as pregas gástricas, é o que fica dentro do nosso estômago e é o que onde a gente vai ver, que a gente vai ver aqui no próximo vídeo, sobre a gastrite, úlcera, que é onde acontece essas úlceras aqui, tá? Nessas pregas gástricas que a gente vai ver daqui a pouquinho.